bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente dá início agora à terceira parte da aula de Revolução Russa. Nas aulas anteriores, a gente conversou sobre o processo de modernização que vinha se desenvolvendo na Rússia, liderado, comandado pelo próprio Estado, tá? A princípio com o czar Alexandre II. Só que esse processo de modernização ele acaba implicando uma série de tensões e conflitos sociais crescentes. População que sai do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida acaba muitas vezes se frustrando, descobrindo que as condições de vida na cidade eram tão difíceis quanto as condições de vida no campo, as jornadas de trabalho, enfim, toda a situação do operariado russo era muito similar àquilo que você provavelmente já conhece sobre Revolução Industrial, né? Longas jornadas, baixos salários, ausência de direitos trabalhistas, insegurança, exploração de trabalho infantil. Tá? Tudo isso vai gerar um crescimento da tensão social, dos conflitos na Rússia, tá? E essa tensão e esses conflitos vão promover o surgimento de grupos radicais de esquerda. Tá? O primeiro deles, uma das correntes mais gerais e populares no começo, eram os Narodnik, que eram os populistas, era um grupo de intelectuais que desejava uma espécie de volta à vida no campo, que tinha uma idealização do campo, do camponês, enfim. Depois dos Narodnik terem feito um atentado e matado o czar Alexandre II, seu filho Alexandre III assume o poder e torna a repressão ainda mais autoritária, ainda mais agressiva, tá? E com a criação, inclusive, de uma polícia política, a ucrânia, e essa tensão social, esse conflito, ele se agrava. Tá? Isso leva ao surgimento do Partido Operário Social Democrata Russo, que, por uma diferença de interpretação das teorias socialistas do Karl Marx, acaba se cindindo, se dividindo em duas facções, em dois segmentos. Por um lado, os mais radicais bolcheviques e, por outro lado, os mais conciliadores e desejosos do diálogo, os mencheviques. Tá? A gente para aí, tá? Foi aí que a gente parou na última aula, e agora a gente recomeça a Revolução Russa falando da Guerra Russo-Japonesa. Tá? Se você se lembrar das suas aulas de Segunda Revolução Industrial e Imperialismo, você deve saber que o Japão foi uma nação que permaneceu fechada por muito tempo, que foi aberta na base do canhão pelos Estados Unidos, que desejava expandir a sua atuação comercial por todo o Pacífico, então acaba vendo no Japão um possível mercado consumidor. Os japoneses, no entanto, não estão muito satisfeitos com a ideia de serem mero mercado consumidor, de serem uma colônia formal ou informal de nações ocidentais, e o Japão decide então se modernizar e faz esse processo de modernização muito rápido. No entanto, mesmo se modernizando muito rápido, o Japão ainda era visto como uma nação um pouco atrasada. Já a Rússia, tá, era uma nação que a gente sabe que era atrasada, mas era uma nação que a comunidade internacional, de um jeito ou de outro, respeitava. Difícil também não respeitar a maior nação do mundo, com uma das maiores populações do mundo, tá, que tinha o seu poder se estendendo do Oceano Pacífico ao Mar Báltico e ao Mar Negro, que era um país bicontinental, que era um país que abrangia diversas etnias, enfim. Então era um país que, obviamente, era respeitado na comunidade internacional, embora houvesse a consciência nesse momento de que era ainda uma nação que não havia atingido plenamente o desenvolvimento capitalista. Então você tem a grande Rússia e o pequeno Japão, e esses dois países acabam tendo interesses conflitantes. E esses interesses conflitantes, no próximo slide, eu vou te mostrar um mapa e talvez fique um pouco mais claro quais eram esses interesses conflitantes, mas esses interesses conflitantes vão fazer esses dois países entrarem em conflito de 1904 a 1905. Tá? O grande alvo da disputa dessas duas nações era o controle de partes da China, tá? E da Manchúria. O que significa essa palavra Manchúria? É o nome de uma região, mas esse nome ele não é consensual. Alguns especialistas dizem que a Manchúria se limita ali a uma parte do nordeste da China, outras pessoas falam que a Manchúria se estende um pouco além para o sudeste da Sibéria, que já é território russo. Enfim, é uma região ali no Oceano Pacífico, um pouco ao norte da Coreia, né, da Península da Coreia, ali no nordeste da China e no sudeste da Rússia. Tá? Então,
disputando o controle desse território, o Japão, de forma surpresa, sem declaração prévia de guerra. E você pode achar estranho, mas tecnicamente considera-se uma prática civilizada entre as nações quando elas vão entrar em guerra, assim. Mesmo quando elas vão entrar em guerra, espera-se que elas ajam de forma civilizada. Quando elas vão entrar em guerra, espera-se que a nação que vai iniciar a guerra, ela primeiro declare guerra. O que significa declarar guerra? Você manda através do seu embaixador, do seu cônsul no país, um aviso por escrito dizendo, olha, a partir de hoje estamos em guerra, a partir de hoje cidadãos do seu país não podem mais entrar no meu, cidadãos do meu país não querem mais entrar no seu, eu vou tirar minha embaixada que está aí no seu país, você, por favor, também tire a sua embaixada que está aqui no meu país, e aí começa o conflito, né, algum tempo depois. Esse algum tempo pode ser um tempo maior ou um tempo menor. Tecnicamente é assim que funciona. Considera-se que uma nação que entra em guerra sem previamente declará-la seria uma nação desleal, tá? E aí tende a não contar muito com a simpatia da comunidade internacional. No caso de outras nações se envolverem no conflito, a tendência é que essas outras nações não gostem muito de ficar ao lado de quem entrou em guerra sem declarar, quem atacou de surpresa. Entrar em guerra sem declarar é como atacar alguém pelas costas, tá? É deslealdade. O Japão faz exatamente isso em 1904 e começa a entrar em território que estava sendo controlado pela Rússia. Que território é esse? Eu vou te dizer daqui a pouco. E aí já antecipo, spoilers, que embora os russos tivessem tropas mais numerosas, seus equipamentos eram muito defasados, tá? Os seus navios não eram tão modernos quanto os japoneses, enfim, a sua tecnologia bélica não era tão avançada quanto a japonesa. Então, no ano seguinte, 1905, os russos vão ser derrotados. E eu não estou muito interessado em que você saiba as minúcias, os detalhes da guerra russo-japonesa. Eu vou te explicar um pouquinho as motivações, mas basicamente é só você saber que a Rússia, mesmo sendo uma nação grande, perdeu para o pequenino Japão. E isso vai agravar a decepção, a insatisfação popular com o governo russo. Tá? Olha o mapinha aqui comigo. A gente tinha esse porto aqui, olha, que era o porto de Vladivostok. Esse território era território russo, tá? Esse território era território russo. Você vê aqui pela legenda, pelas cores, tá? É a cor do Império Russo. E era um porto que, pela latitude em que ele se localizava, durante boa parte do ano, devido ao frio extremo da região, durante boa parte do ano, as águas em torno de Vladivostok ficam congeladas, então o porto fica inoperante, o que tirava dos russos o seu principal porto no Oceano Pacífico. Tá? Essa região verde no mapa, tá, corresponde à Manchúria, que eu mencionei. Essa área azul, um pouco mais escuro, é a área correspondente à Península da Coreia, e a área em amarelo corresponde à China. Tá? Então, a Rússia tinha esse porto aqui, que não era dos mais úteis do mundo. Então, a Rússia ela vai arrendar meio que forçadamente. Não é que a China está muito afim, não, mas é que a China não tem muita opção. Ela é forçada pela Rússia a arrendar Porto Arthur, Port Arthur. Tá? Porto Arthur era um porto que ficava em águas chinesas, mas que está um pouco mais ao sul que Vladivostok, não muito, mas o suficiente para que tenha um clima mais ameno, um pouco mais quente, ou melhor dizendo, um pouco menos frio. E com isso, as águas de Port Arthur nunca congelam, tá? E por isso esse porto ele é operante todo o ano. Port Arthur hoje faz parte do território chinês, é parte da China hoje, tem um nome chinês, obviamente Porto Arthur não é um nome tipicamente chinês, né? Foi um nome que os ocidentais deram, mas tem um nome chinês que você vai me perdoar, eu não vou saber nem sequer pronunciar, tá? Não sei como é que é esse nome chinês, mas se você for procurar na internet, né, Porto Arthur, China, você vai ver, né, a cidade que hoje qual é o nome atual da cidade que no passado foi chamada de Porto Arthur, daquela região que foi chamada de Porto Arthur. Os japoneses, eles tinham a pretensão de dominar toda essa região em torno do Mar do Japão, tá? Então, eles atacaram e colonizaram a Península da Coreia. A Coreia vai ser território japonês até praticamente a Segunda Guerra Mundial. E na Coreia, os japoneses farão barbaridades. Tá? O comportamento dos japoneses na Coreia com a população coreana era digno dos nazistas com os judeus lá na Europa, né? Vai ter campo de concentração para coreano, vai ter estupro sistemático de mulheres coreanas por soldados japoneses, vai ter uma humilhação extrema da Coreia pelo Japão. O Japão, né, que hoje é conhecido aí pelos seus
videogames, pela sua tecnologia, pelas suas histórias em quadrinhos e seus desenhos animados, né? E você fala, meu Deus, que coisa meiga, que país fofinho. Foi um país bem agressivo e bem violento no passado. Tá? Então o Japão ataca de surpresa Port Arthur para tomar controle da região, já estava dominando a Coreia, e aí decide estender o seu domínio por toda a região da Manchúria, pegando inclusive território russo. Os russos ficam insatisfeitos, tentam reagir, mas têm a sua frota do Pacífico dizimada, tá? Mandam posteriormente a frota do Báltico. O Báltico é um mar que fica lá do outro lado da Rússia, tá? Onde hoje, né, banha Finlândia, banha Suécia, aquela região ali é o Mar Báltico. Tá? Os russos eles tinham 3 frotas principais, essa aqui do Pacífico, a do Báltico, e se você olhar um mapa da Rússia, tem um mar muito importante também ao sul da Rússia, na verdade ao sudoeste da Rússia, que é o Mar Negro. Então tinha 3 frotas importantes na Rússia, a frota do Pacífico, a do Báltico e a frota do Mar Negro. Tá? Os russos perdem a sua frota do Pacífico, mandam a frota do Báltico, que é também dizimada. Tá? O czar ele chega a pensar em mandar a frota do Mar Negro também, mas ele é dissuadido porque no final das contas isso provocaria a perda de toda 100% da marinha russa. Tá? Então os russos em 1905 acabam aceitando a derrota e se rendendo para os japoneses, tá? E sendo expulsos aqui de toda a região da Manchúria que passa ao controle do Japão. Pouco importante para você lembrar qual era o nome do porto, porquê do porto, enfim, estou te explicando porque como professor eu tenho a obrigação de explicar, mas na sua vida vai ser de pouquíssima relevância saber as causas da guerra russo-japonesa. É sim muito mais útil você saber as consequências, os desdobramentos. Tá? A Rússia tinha um exército numeroso e grande parte desse exército era convocado em meio à população camponesa. Você ia lá nos camponeses e batia de porta em porta, de vila em vila, de aldeia em aldeia, falando, olha, nessa casa aqui tem quantas pessoas? Ah, tem 8. Ah, beleza. Quantas mulheres? Metade. Quantos homens? 4 também. E desses homens, quantos têm idade adulta? 2, né? Um é um senhor de 60 anos e o outro é um homem de 30, e o resto é criança, né? São 2 meninos. Ah, então tá bom, esse homem aqui ele vai sair dessa casa e vai lá para a guerra, vai se integrar no exército, tá? Tá sendo convocado para o exército. O que isso provocava na Rússia? Toda vez que a Rússia entrava em guerra e começava a fazer convocação, alistamento militar obrigatório dos seus camponeses, camponeses que eram a maior parte da população. Não havia uma escolha dos camponeses por nenhuma predileção específica, mas apenas porque eles eram a maior parte da população. Então, se você queria ter um exército grande e numeroso, você tinha que convocar o máximo de soldados possíveis, inclusive entre os camponeses. Isso fazia com que a agricultura russa, que era uma agricultura muito dependente de mão de obra humana, não era quase nada mecanizada, era uma agricultura muito atrasada, sofresse muito de carência de mão de obra em tempo de guerra. Sempre que a Rússia se metia em guerra, parte dos camponeses era convocada e ia lá para o exército lutar. Isso significava muito menos braços trabalhando no plantio e na colheita. Isso significava também redução da quantidade produzida de alimentos. Se você já conhece a lei da oferta e da demanda e sabe que a produção de comida caiu, então tende a haver um aumento do preço dos alimentos. Tá? Então, a derrota na guerra vai ser muito dolorosa, vai ser muito ruim para a Rússia, porque perde territórios importantes, porque é humilhada no cenário internacional, mas também para lutar nessa guerra, a Rússia convoca muitos camponeses e isso tende a levar a uma desorganização da agricultura russa lá na época. E essa desorganização da agricultura russa vai provocar fome generalizada no país. Tá? Isso é o que você precisa saber. E aí, soma tudo isso, o alistamento militar, os gastos com a guerra, a humilhação das derrotas, tudo isso vai fazer com que a população fique contra, né, a população comum, a opinião pública fique contra a participação russa na guerra, pedindo que a Rússia saísse da guerra. Em janeiro, inverno, tá, de 1905, lembrando que o inverno no hemisfério norte é quando aqui acontece o nosso verão, então se a gente está no verão de dezembro a final de fevereiro, começo de março, né, lá no hemisfério norte, lá na Rússia vai ser inverno, e o inverno na Rússia é muito, muito frio. Isso era muito grave para uma população que estava subnutrida, sem comida, né, sem reservas corporais de gordura. Então, isso tornava tudo muito difícil. Então, em janeiro de 1905, lá no meio da guerra russo-japonesa, os trabalhadores e as suas famílias da capital, tá? A capital da Rússia nessa época não era Moscou, era a cidade de São Petersburgo, é uma cidade que fica ali justamente no Mar Báltico, tá?
a população de São Petersburgo vai fazendo uma marcha até o Palácio de Inverno do czar. O Palácio de Inverno era uma espécie de sede do governo, assim como hoje, por exemplo, no Brasil o presidente governa, né, o escritório do presidente fica no Palácio do Planalto, e aí é de lá que o governo é efetivamente exercido. Lá na Rússia, o czar ele normalmente vivia e executava os seus trabalhos a partir do seu Palácio de Inverno em São Petersburgo. A população decide então fazer uma manifestação na porta desse palácio como uma forma de levar um abaixo-assinado, tá? Uma carta descrevendo a sua situação. Acredite você ou não, a população russa que foi nesse protesto, eles iam cantando uma canção que era uma espécie de hino da Rússia na época, em cuja letra se dizia Deus salve o czar. Tá? Então a população vai se manifestar contra o czar, cantando Deus salve o czar, e aí eu vou te explicar. Na verdade, a população não está indo se manifestar contra o czar. O que as pessoas entendiam nesse momento, o que era o mito disseminado nessa época. A ideia popular nessa época é que o czar, e aí nessa época a gente já não está mais falando do czar Alexandre III, tá? Alexandre III ele morre alguns anos antes e é substituído por Nicolau II, seu filho. Então, o czar Nicolau II, que estava no poder nessa época, ele está lá no Palácio de Inverno, ou melhor, deveria estar lá no Palácio de Inverno, na verdade ele não estava, isso é um ponto importante, e aí a população decide então ir até lá para falar diretamente com o czar, para levar a sua petição, sua carta, seu abaixo-assinado para o czar. A população entendia nessa época que o czar era um homem bondoso, no entanto, ele vivia cercado de burocratas, ele vivia cercado de nobres, de parasitas ali no palácio, pessoas que o manipulavam, que o enganavam, que escondiam dele a real situação dos trabalhadores. A posição política, a opinião política da maior parte da população russa nesse momento, maior parte, não estou falando aqui dos Narodnik, não estou falando aqui do Partido Operário, nada disso, mas do povão mesmo, consideravam que o czar era um homem bonzinho, tá? E que a situação da população só era tão difícil, só tinha tanta tensão, tanta perseguição e tudo mais, porque os funcionários que estavam em torno do czar, nobres, ministros e tal, enganavam ele, mantinham ele na obscuridade. Então, se você for até o palácio do czar e levar seu abaixo-assinado, você vai avisar, czar, na verdade a gente não está bem não, o povo russo está mal, você não quer cuidar da gente? A população, inclusive, chegava a considerar o czar, e era assim que o chamava carinhosamente, de paizinho. O czar ele era considerado uma espécie de pai da nação. Né? Então, a Rússia, a nação, era a mãe e o czar era o pai. E a ideia aqui é que se você for ao czar, como todo pai bondoso e zeloso, ele vai fazer de tudo para ajudar a população. Acontece, no entanto, que o czar não estava no Palácio de Inverno no momento, e os responsáveis pela segurança do palácio dão ordem para o envio de tropas para dispersar a população que estava fazendo a manifestação a tiros. Tá? O exército russo, o governo russo, assumiu alguma coisa em torno de 1.000 pessoas mortas. Foi mal aí, matamos 1.000 pessoas sem querer, querendo. E aí quando eu digo, né, que iam trabalhadores e suas famílias, eu estou falando mulheres, crianças, idosos, tá? E estavam no meio dessas 1.000 mortes aí. Algumas pessoas um pouco mais realistas tendem a considerar que se o governo russo nessa época, que tendia a negar, esconder informações, assumiu só ter realizado 1.000 mortes, provavelmente o número deve ter sido bem maior. Chega a se falar inclusive em 4.000 mortes. Você vê aqui nessa imagem, inclusive, né, os soldados do czar, que são esses que estão em vermelho, né, indo com seus chicotes, e aí obviamente eles não iam só de chicote, eles também usavam espadas e armas, né, armas de fogo, em cima da população, e você vê que a população é a parte da imagem que está destacada em preto, mulheres, crianças, idosos, enfim. Esses soldados eram uma espécie de tropa de elite do czar, tá? Era uma tropa chamada cossacos, tá? Cossacos, e aí os cossacos são enviados para dispersar a população na base da violência, da repressão. O czar não estava no palácio na hora, só que ninguém sabia disso dentre a população, e aí ele acaba meio que levando a culpa, o que torna a população cada vez mais indisposta, insatisfeita contra o czar, né? Porque ele é considerado o responsável por essa mortandade. E nesse mesmo momento, né, nesse mesmo contexto, um navio muito importante lá da frota do Mar Negro,
Lembra que eu te falei que a frota do Pacífico foi destruída e a próxima que foi mandada foi a frota do Báltico, que também foi destruída. E aí a gente vai ter a outra frota, que é a frota do Mar Negro. A frota do Mar Negro era composta por, enfim, muitos navios. Um deles era este, o encouraçado. Algumas pessoas falam só couraçado, encouraçado ou couraçado. Não faz muita diferença pra gente aqui. Couraçado Potemkin. O encouraçado Potemkin era esse navio da foto, era um navio de guerra muito moderno. Ele tinha acabado de ser comissionado, ele tinha acabado de passar a integrar a frota da Marinha de Guerra russa, sei lá, 4, 5 anos antes. Então era um navio bem novo, bem moderno, um navio com grande poder de fogo. E aí a tripulação, desse navio, né, vivia em péssimas condições. Enfim, começou a circular um boato de que a frota do Mar Negro seria enviada também para combater os japoneses. Então você tem a população sendo massacrada pelo governo, tá? E os marinheiros ficam sabendo disso. Os marinheiros com péssimas condições de trabalho dentro do navio e com o temor de serem enviados para serem massacrados também pelos japoneses. O que esses caras fazem? Eles tomam controle do navio e ameaçam atirar contra a própria Rússia, tá? Isso aqui é mais ou menos a mesmíssima coisa que a revolta da Chibata que aconteceu no Brasil. Com uma diferença de que isso aqui vai acontecer entre 1904 e 1905, comecinho de 1905. E a revolta da Chibata vai acontecer em 1910. Então, na verdade, a revolta da Chibata se inspirou na revolta do encouraçado Potemkin. Acaba que a gente, por uma questão aí de ordem lógica dos conteúdos, né, só fala do Potemkin depois da revolta da Chibata, mas cronologicamente a revolta da Chibata ocorreu depois. Foi a Chibata aqui no Brasil que copiou o Potemkin lá na Rússia, e não o oposto. Tá? Então esses marinheiros tomam controle da embarcação, e isso demonstra que a população agora está contra o czar, mas também as forças armadas. No final das contas, de pouco adianta a população só carregando petições, cartazes, abaixo-assinados. Isso tem pouco poder para dissuadir um governante autoritário. No entanto, quem controla as armas se voltando contra o governo, isso sim tende a acender uma luz de alerta. Isso tudo vai ser chamado de Revolução de 1905. Tá? Soma aí a população, né, sendo massacrada, e aí aquele massacre da população foi chamado de Domingo Sangrento, porque aconteceu num dia de domingo, que era quando a população, uma parte pelo menos da população, não era obrigada a trabalhar, ou normalmente não trabalhava, e vai fazer essa manifestação, e soma com isso também a revolta do encouraçado Potemkin. Isso vai dar origem, né, Domingo Sangrento mais encouraçado Potemkin, a uma série de greves que vão se espalhando pela Rússia, uma série de protestos, de revoltas, de depredações, enfim. Se você está acompanhando agora o que está acontecendo lá em Minnesota, nos Estados Unidos, se você já ouviu falar vagamente do que está acontecendo em Minnesota, nos Estados Unidos, agora em final de maio de 2020, se você ainda não procurou saber o que é isso, procure se informar, tá? Mas é mais ou menos isso que aconteceu lá na Rússia em 1905. A população toda indo para a rua, fazendo protesto, algumas partes da população mais exaltadas, queimando coisas, destruindo coisas, atacando violentamente as forças policiais, por sua vez, reagindo assim também com violência. Enfim, isso aqui ainda não é a nossa Revolução Russa que a gente veio estudar. Tá? Essa aqui é chamada, né, ou foi chamada lá na época, por quem fez a Revolução, que realmente é a que a gente está estudando, que é a de 1917. Quem fez a de 17 vai dizer que a de 1905 foi apenas um ensaio. Tá? Foi um treino, uma tentativa daquilo que ainda estava por vir. No entanto, já demonstra para a gente que a maré estava virando contrariamente ao czar. É nesse momento aqui que começam a se formar os sovietes. Tá? E isso é muito importante se você quiser depois entender o país que vai se formar a partir da Revolução Russa, que foi a União Soviética. Tá? Ela chamou-se assim, o país recebeu esse nome, União Soviética, porque na sua estrutura política estavam lá os sovietes. O que eram os sovietes? Eram conselhos de trabalhadores organizados de forma hierarquizada e piramidal. Você vai dizer, Caio, não entendi nada. Eu vou te explicar. Olha só, imagina o seguinte, que todos os trabalhadores de um determinado bairro aqui do Rio de Janeiro, todos os trabalhadores da região ali da Zona Sul, tá? Soma ali, Zona Sul toda, Botafogo, Flamengo, Catete, Ipanema, Leblon, São Conrado e tudo mais, todos os trabalhadores ali daquela região, eles se organizam e elegem representantes.
Tá? Eles vão formar um soviete da Zona Sul. Tá? Por outro lado, você tem outra região qualquer da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a região da Grande Tijuca ali, toda a Tijuca, mais Andaraí, Vila Isabel, Maracanã, toda aquela região ali da Grande Tijuca, né? Por sua vez, os trabalhadores dessa região também elegem os seus representantes e formam um soviete. Então você tem um soviete aqui, outro soviete ali, aí você tem o soviete da Ilha do Governador, soviete da região da Barra e Recreio, soviete da Zona Oeste, soviete não sei mais aonde e assim por diante. Tá? Aí, esses vários sovietes, eles vão formar um único soviete da cidade do Rio de Janeiro. Só que não tem espaço no soviete do Rio de Janeiro para todos os representantes eleitos do soviete da Zona Sul, do soviete da Grande Tijuca, do soviete da Barra, do soviete da Zona Norte. Então, suponha que no soviete da Zona Sul tenham 100 representantes, e aí desses 100 eles votam entre si e escolhem 10 para compor o soviete do Rio de Janeiro. Os da Grande Tijuca, a mesma coisa, são 100 representantes, e eles escolhem 10 dentre eles para formar um soviete maior, que é o soviete da cidade do Rio de Janeiro, e assim por diante. E aí você forma o soviete do Rio de Janeiro com, sei lá, 150 componentes. Tá? Só que aí você vai ter o soviete do estado do Rio de Janeiro. Então, todas as cidades que compõem o estado escolhem, né? Cada cidade tem o seu próprio soviete da cidade, e aí cada uma escolhe alguns desses componentes para compor o soviete do estado do Rio de Janeiro. E assim por diante. Aí você vai ter o soviete do país, enfim. Isso é o que eu estou tentando te explicar quando eu falo que essa organização ela era piramidal. Tá? Você tinha muitíssimos representantes dos sovietes locais, e aí ia afunilando. Tá? Você pensa num funil. Tá? Para chegar do soviete local no soviete municipal, você afunilava um pouquinho, você diminuía a quantidade de representantes. Depois, do soviete municipal para o soviete estadual, do estadual para o nacional e assim por diante. Era mais ou menos isso que acontecia lá na Rússia. Tá? O que era decidido pelo soviete nacional tinha que ser obedecido pelos sovietes estaduais, e o que era decidido pelos sovietes estaduais tinha que ser obedecido pelos sovietes municipais e assim por diante. É isso que eu estou tentando te dizer quando eu digo que esses sovietes eram hierarquizados. Então, eram conselhos de trabalhadores, eram representantes de trabalhadores, tá? E aí a quantidade de trabalhadores era enorme, tá? Mas os representantes dentre eles eram pequenos. Então imagina na sua escola, tá? Você tem um monte de turma, tá? Cada turma tem 30, 35 alunos. Só que dentre essa turma de 30, 35 alunos, escolhe-se 2 ou 3 representantes. Tá? Imagina que esses representantes, por sua vez, eles vão formar, né, um grupo de representantes da escola, que vão se reunir com representantes de outras escolas, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí os representantes dos alunos, dos estudantes aqui do Rio de Janeiro vão se juntar com representantes de estudantes de outros estados. É mais ou menos essa ideia. Tá? Pensa aí na instituição da representação de turma, de classe, que você tem na sua turma, na escola. Né? Você não elege representantes de turma, ou já deve ter eleito em algum momento da vida representantes de turma. Era mais ou menos assim. Tá? E aí, a junção desses vários representantes formava um soviete. Você tinha sovietes locais, municipais, estaduais, nacionais e assim por diante. Tá? O que mais a gente precisa saber, além da formação dos sovietes aqui em 1905? Tá? A Rússia estava numa situação de fragilidade externa, tomando uma surra do Japão. As insurreições nas forças armadas e os movimentos populares amedrontavam um pouco o czar. O czar então cedeu, tá? Ele meio que arregou, ele falou, tudo bem, então não se revolta mais não, né? Não façam comigo o que os franceses fizeram lá na revolução deles, tá? Vamos parar por aqui, eu faço o que vocês quiserem, o que vocês querem? E aí a população entregou uma série de solicitações, de demandas para o czar, que foram organizadas no chamado Manifesto de Outubro. Tá? O czar aceitou, assinou esse Manifesto de Outubro, e esse manifesto ele previa a convocação de um parlamento, a criação de uma constituição e a permissão da existência de partidos políticos. A princípio, a ideia aqui é que a Rússia se transformasse numa monarquia como a inglesa, aquela na qual o rei reina, mas não governa, né? O imperador teria mais um poder simbólico. Ocorre que, quando o czar assina tudo isso, aceita tudo isso, a população se desmobiliza, cada um volta para sua casa, cada um volta para sua vida, a população meio que deixa as coisas para lá. Ao mesmo tempo, a guerra contra o Japão se encerra nesse momento, tá? E as tropas que estavam lá no Japão, lutando contra o Japão no Pacífico, voltam para o território russo. Quando elas voltam, o czar manda esses soldados reprimirem a população.
Então o czar, em vez de, por um lado, fala, não, vou fazer tudo o que vocês querem, mente descaradamente. Por outro lado, quando tem a oportunidade, ele manda as tropas, os militares que estão voltando, reprimirem a população duramente. Tá? E aí, embora a Rússia passe a ter uma constituição e um parlamento, esse parlamento russo era chamado de Duma. Tá? Duma, em russo, significa parlamento. Então, embora a Rússia passasse a ter o seu parlamento e a sua constituição, basicamente a Constituição dizia que o czar tinha todo o poder. Então, na prática, tem uma Constituição que é para limitar o poder do czar, mas, contrariamente, essa Constituição reafirma o poder absoluto do czar. E aí, isso faz com que muita gente diga que essa Revolução de 1905 foi derrotada. Tá? O czar ele meio que ignorou tudo o que havia prometido lá no Manifesto de Outubro. A Duma passa a ter um papel apenas simbólico. A Constituição, que deveria limitar o seu poder, pelo contrário, reafirma a sua autoridade suprema. Tá? E o czar, no final das contas, acaba sendo até um pouco mais fortalecido. É por isso que essa não é a Revolução Russa. Ela é apenas um ensaio, porque embora tenha havido uma tentativa sincera da população de mudar as coisas, não deu muito certo a longo prazo. Tá? Só que a coisa não para aí. Tá? Os anos vão se passando, a situação da Rússia não melhora, a Rússia não se torna uma potência cada vez mais avançada, tá? Pelo contrário, as tensões sociais permanecem, os partidos de oposição permanecem, a insatisfação permanece no coração das pessoas. Muita gente que antes do Domingo Sangrento considerava o czar um paizinho inocente, agora passa a vê-lo com muita hostilidade, com muita raiva, tá? E isso vai ser como um barril de pólvora esperando para explodir. O que faz esse barril de pólvora explodir lá na Rússia? A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Como eu te falei quando comentava lá sobre a Guerra Russo-Japonesa, toda vez que a Rússia entra em guerra, ela precisa convocar camponeses, parte da sua população, inclusive parte dos camponeses, para ir para as Forças Armadas. Acontece que isso é prejudicial? A população russa aguenta? Aguenta. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mais do que isso, quanto mais o tempo passa, mais a economia se desorganiza, mais a produção diminui, mais a inflação aumenta, mais a fome se propaga. Tá? Então, o grande erro do czar, como foi o erro de quase todo mundo que entrou na Primeira Guerra Mundial, foi acreditar que a Primeira Guerra seria uma guerra rápida. Eu não vou te falar novamente, eu não vou voltar nisso, nos motivos da Rússia ter entrado na Primeira Guerra Mundial, você já deve estar careca de saber, e enfim, já provavelmente fizemos a essa altura do campeonato exercícios, já corrigimos esses exercícios, você já deve estar completamente consciente do porquê que a Rússia entra na guerra. O importante aqui é saber que essa fragilidade da Rússia e principalmente da economia russa, que era na agricultura muito dependente de mão de obra, acaba provocando um impacto econômico muito negativo, e é disso que eu estou falando aqui embaixo. A situação da Rússia ela vai ficando cada vez mais precária, e à medida que a guerra se prolonga, a situação se agrava. Isso vai gerando desabastecimento, que é a simples falta de comida, não tem mais abastecimento de comida, e a pouca comida que ainda existe está com preço muito alto. Isso é chamado de inflação. Se o preço da comida está alto, ela acaba ficando inacessível para os pobres. Embora os ricos acabem tendo o suficiente para comprar comida, os pobres vão literalmente morrer de fome muitas vezes. Tá? Soma isso agora, tá? Um sujeito extremamente nebuloso. Tá? É curioso. Esse sujeito, eu vou falar sobre ele aqui, porque ele é um sujeito que pode aparecer numa questão de prova em algum lugar, enfim, um vestibular no futuro. Então, eu vou falar sobre ele, Grigori Rasputin. Tá? Gregório Rasputin. O nome que a gente dá no Brasil, o nome tradicional para ele no Brasil é Rasputin. Tá? Não sei se você vai fazer piadinha com isso, mas, enfim, é a pronúncia mais tradicional. Era a pronúncia que se fazia 30, 40, 50 anos atrás. Eu, quando aprendi na escola, aprendi que esse sujeito chamava-se Rasputin, e é assim que eu estou acostumado a falar. Você tem completa liberdade de falar Rasputin, tá? Que é a pronúncia correta em russo. Se você é um amante da língua russa, se você respeita as tradições russas e quer falar em russo, tá? Grigori Rasputin, tá? Mas eu estou muito habituado a falar Gregório Rasputin, que era o nome aportuguesado desse sujeito. Quem era este sujeito? Ele é um sujeito que vai entrar na cena, ele vai participar desse drama todo, justamente assim que acabar a Revolução de 1905. Lá atrás, o ensaio geral. Tá?
O Rasputin, ele era um sujeito autoproclamado santo. Ele se dizia, né, detentor de uma energia espiritual única. Tá? Ele era uma figura extremamente controversa, ele era monge, tá? Mas ele participava de alguns rituais que envolviam coisas sexuais e tal. Muita gente fala que ele era um homem que tinha um certo charme. Você vai ver a imagem dele no slide a seguir e você vai rir muito da minha cara, por eu estar dizendo que ele tinha um certo charme, mas para os padrões de beleza, para os padrões estéticos da época, considerava-se que ele tinha um certo charme, um certo jeito de falar. Para algumas pessoas ele era feio, e esse jeito charmoso de falar que atraía a atenção de todo mundo nada mais era do que hipnose. Tá? A gente dizia que ele fazia hipnose para controlar a mente dos seus seguidores. Outras pessoas já mais radicais diziam que na verdade ele fazia uso de magia negra, né? Rituais satânicos e coisas do tipo. E aí, obviamente, uma parte dessa má fama era pelo fato de ele ser uma figura controversa, né? Ele ter muitos inimigos. Eu vou te dizer por que ele tinha muitos inimigos. Logo após lá a Revolução de 1905, o filho do czar Nicolau II, o filho do czar Nicolau II chamava-se Alexei. Tá? A propósito, se você ainda não sabe, o czar Nicolau II, o seu pai, enfim, essa família que estava no poder lá, desde o Alexandre II e tal, era a família Romanov, tá? Era o sobrenome deles. Não, eles não têm nenhuma ligação com a Viúva Negra dos Vingadores, que eu saiba. Tá? Então, era a família Romanov, era a dinastia Romanov, tá? E o czar que governava a Rússia nesse momento, né, em 1905, na Revolução, mas também durante a Primeira Guerra Mundial e até a Revolução Russa, de 1917, era o czar Nicolau II Romanov, o seu filho e herdeiro do trono, né, o único filho sexo masculino que ele tinha várias filhas, mas por uma questão aí de linha sucessória e tal, a preferência é que o herdeiro fosse um homem, e era o mais novinho, era o garoto Alexei. Acontece que, como os casamentos na nobreza europeia, né, nas famílias reais, eram normalmente feitos entre parentes, já devo ter comentado isso em algum momento, o czar da Rússia era parente do imperador do Kaiser da Alemanha, eram primos, e também os dois eram primos do rei da Inglaterra, todos eles netos da rainha Vitória da Inglaterra. Então tem parentesco nessa galera toda. Né? A propósito, a czarina, né, a esposa do czar Nicolau II, era também, ela era de origem alemã, né? Então ela veio ali daquela família que também tinha descendência da rainha Vitória, então em algum grau o czar e sua esposa eram primos também. Então tudo isso vai fazer com que doenças que normalmente são muito raras de acontecer na população em geral, doenças genéticas, acabem se tornando comuns entre essas populações, entre esses grupos nobres, porque eles tinham muitos casamentos cruzados entre si. Então o herdeiro, né, do trono, o filho do czar e da czarina, Alexei Romanov, ele possuía uma doença que na época era considerada fatal, que era a hemofilia. A hemofilia, se você prestou atenção nas suas aulas aí de biologia, de ciências, enfim, se você já ouviu falar sobre o sistema sanguíneo circulatório, você deve saber que a hemofilia é uma doença que provoca dificuldade de coagulação do sangue. Tá? Então, quando você tem um corte, o normal é que as células do seu sangue elas coagulem, elas formem uma espécie de tampão natural naquele corte de dentro para fora e aí o sangue para de jorrar. Um hemofílico não consegue fazer isso. Um pequenino corte no dedo, um furinho de agulha no dedo, pode fazer que essa pessoa sangre até perder grande parte do seu sangue. Né? Não é que a coagulação é zero, mas é uma coagulação muito debilitada, deficitária. Então pode levar muito tempo para um pequeno corte fechar completamente, e isso inclusive pode ser fatal, né, dependendo do tamanho do corte, da quantidade de sangue que saia por ali. Então existia um risco enorme para que o Alexei Romanov, né, enfim, sequer chegasse à idade adulta, sofresse um pequeno ferimento e com isso acabasse, enfim, falecendo antes de poder herdar o trono. Nesse momento, né, em 1905, em que o garoto tinha sido recém-diagnosticado lá com a hemofilia, chega em São Petersburgo o Rasputin, que tinha vindo de uma região distante lá da Rússia, da Sibéria, e ele tinha, enfim, perambulado pela Rússia inteira, e ele chega na corte, ele chega ali na capital do país, e ali ele começa a fazer rituais de cura, enfim, ele prometia curas milagrosas, muitas mulheres nobres acabavam indo buscar o seu auxílio, e assim o Rasputin ficou conhecido ali na corte russa, e algum nobre ou alguma nobre
comentou com a czarina: olha, tem um cara aí que é meio diferente, é meio esquisito, mas ele também é meio santo. Ele sabe fazer curas e tal. Quem sabe não seria uma boa ideia deixá-lo ver o Pequeno Príncipe lá, o Alexei Romanov, e ver se ele não consegue curar. E aí, o Rasputin, ele vai até o palácio do czar e, a partir desse momento, a família do czar passa a adorar e idolatrar o Rasputin. Tá? A família do czar passa a acreditar que o garoto foi curado. Tá? Você vai me perguntar, foi curado? Não faço a menor ideia. Não sei nem sequer se havia algum exame médico na época preciso o suficiente para diagnosticar, para detectar isso, se antes a doença estava presente, se depois não estava mais. O fato é que todo mundo ali da família começou a de fato acreditar que o Rasputin havia curado o garoto. Isso dá uma enorme popularidade para o Rasputin. Tá? A imagem à esquerda é uma foto dele, esse o rapaz bonito e sensual e charmoso que eu tinha mencionado. À direita, você vai ver uma imagem do filme Anastácia, tá? Da princesa Anastácia. Anastácia foi um filme dos anos 90. Tá? Anastácia era uma das filhas de Nicolau II, a Anastácia Romanov. E, enfim, tem um filme sobre ela, uma princesa da vida real, uma princesa que realmente existiu. E o vilão do filme é essa figura medonha, assustadora, fazendo magia negra aí na imagem, né? Que é exatamente o Rasputin. Então, para você ver como esse filme Anastácia, ele retrata, né? Ele tenta retratar de forma mais ou menos precisa essa história do que estava rolando ali na corte russa pré-revolução. Tá? A suposta cura do príncipe ganhou a confiança da família real e principalmente da czarina. O Rasputin então passa a ter grande influência na corte. A czarina ela passa a se consultar com o Rasputin, passa a adotá-lo como monge confessor, né, já que ele era monge da igreja ortodoxa, não era católico. Né, lá na Rússia eles não praticam o catolicismo, eles praticam, né, eles seguem a igreja cristã ortodoxa. Tá? Então o Rasputin ele passa a ter uma grande influência, passa a ser o monge confessor da czarina. A czarina, né, confessava os pecados para ele e tudo mais, e isso vai fazer com que eles passem a ter uma grande proximidade. E aí, deixa eu te contar, um boato muito comum em situações pré-revolucionárias, quando a população está insatisfeita com o governante, é o boato de que a rainha trai o rei, ou de que a imperatriz trai o imperador, ou de que a czarina trai o czar. Tá? Isso é muito comum. Se você for, por exemplo, buscar os relatos pré-revolução francesa, Luís XVI e Maria Antonieta, falava-se para todos os lados, né, aos quatro ventos, que a Maria Antonieta traía o rei Luís XVI. Né? Então, sempre essa suposta infidelidade da rainha era uma forma de alfinetar o rei sem falar diretamente dele. Né? Você não colocava em xeque a moral dele, do rei, do governante, você não dizia que ele era um cara que estava fazendo coisa errada, mas você jogava em cima da rainha e com isso você criava a imagem de que o rei era um incompetente, de que ele não tinha controle nem sobre a própria família, sobre a própria casa e, portanto, não poderia controlar o próprio país. Então, esses boatos de infidelidade, da infidelidade real por parte da rainha, tá? Eles são muito comuns em contextos pré-revolucionários. Vai acontecer aqui no caso da Rússia também. Começa a circular o boato de que a czarina traía o czar com o Rasputin. Acho que eles teriam ali um relacionamento, alguma coisa assim, secreto, ou talvez nem tão secreto, mas não tem muita prova disso não. Tá? O Rasputin ele passa a ter uma influência sobre a família real e muita gente considera que isso fez com que a população ficasse cada vez mais contra o czar. Olha lá o czar que não controla o próprio governo, que se deixa manipular por esse seguidor de magia negra, por esse sujeito terrível que é o Rasputin. Então muita gente especula aí que a presença do Rasputin na corte entre 1905, né, quando ele chega na corte, até o seu assassinato em 1916, seria então uma das causas da degradação do prestígio político do czar. Tá? E aí ele é assassinado em 16. Muitas pessoas vão dizer, inclusive, que esse assassinato também acelerou a deposição do czar. Deixa eu te falar rapidinho do assassinato do Rasputin. A versão tradicional é que um príncipe russo, tá, casado com uma parenta lá, enfim, uma pessoa aparentada do czar, uma mulher aparentada do czar. Então, ele era príncipe, né, por essa relação de matrimônio, um príncipe russo, tá? Mas não era um príncipe herdeiro, não estava na família, linhagem direta do Nicolau II, não. Mas ele era integrante da família real, então
acabava, né, por casamento, então acabava sendo príncipe. Um príncipe russo, tá? Félix alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas esse príncipe russo, ele teria decidido matar o Rasputin para livrar a família real do vexame dos boatos, das boatarias todas, de toda essa história de que o rei estava sendo, que o czar estava sendo manipulado e tal. Então esse príncipe, ele convida o Rasputin para sua casa e serve comida envenenada, comida e bebida envenenada para o Rasputin. O Rasputin teria consumido e mesmo consumindo veneno não teria morrido, o que para alguns reforça a sua ligação com a magia negra. Outros já afirmam que ele provavelmente não comeu nem bebeu uma quantidade significativa porque ele tinha problema estomacal, uma espécie de gastrite, uma coisa assim. Então por isso ele não teria sido afetado pelo veneno porque consumiu apenas uma pequena quantidade. Mas os caras que estavam planejando lá o assassinato, o tal príncipe, mais os seus amigos ali, os seus comparsas, ele não faz o crime sozinho, eles dão esse veneno, o Rasputin não morre, tá? Eles pegam armas de fogo, atiram contra o Rasputin, e aí o Rasputin fica lá com o corpo estatelado no chão, e o príncipe, né, vai para um outro cômodo da casa, as pessoas que estavam ali perto do corpo vão para um outro cômodo da casa, tá? E para procurar algum tipo de pano para cobrir o cadáver e levá-lo embora e tal. E quando voltam para o cômodo em que o Rasputin havia morrido, né, supostamente morrido, o Rasputin, na verdade, estava com uma barra de ferro na mão, uma coisa assim, de pé, né, não tinha morrido, tinha sido alvejado, mas não tinha morrido ainda. E aí ele pega essa barra de ferro e começa a agredir os caras que estavam tentando matá-lo, né, como uma forma para tentar se defender. Ele tenta pegar de surpresa os seus atacantes. E aí, como estão em maior número, os atacantes, eles pegam a barra de ferro da mão do Rasputin, começam a agredi-lo, bater nele, enfim. E aí ele fica desacordado, tá? O seu corpo é embrulhado num tecido, colocado na mala de um carro e levado até um rio próximo, tá? Numa ponte, enfim. E aí do alto da ponte jogam o corpo no rio. E o rio tinha água congelada. A gente está falando de uma época em que a Rússia estava, né, inverno, estava muito frio. Então, no dia seguinte o corpo é encontrado, tá? O corpo é encontrado, e quando se realiza a autópsia do cadáver, descobre-se que ele teria morrido por afogamento. Tá? Então o sujeito ele só morreu depois que foi jogado na água. Tá? Essa é uma das versões, é uma das explicações. O sujeito ele foi envenenado, alvejado com tiros, espancado, jogado num rio quase congelado, né? Ou, enfim, com a superfície do rio congelada, embora a água mais ao fundo não estivesse congelada, e teria morrido afogado, enfim, aí a situação do rio está muito frio também gera hipotermia, ainda mais para um sujeito que perde sangue, então ele não teria conseguido nadar, ficou desacordado, desmaiou pelo frio e pela perda de sangue, e aí quando desmaia não consegue sair do rio e acaba, né, engolindo água e se afogando. Essa é uma das explicações mais tradicionais, mais antigas. Tem pesquisas mais recentes que fizeram exame forense no cadáver, nos restos mortais e tal, em que se fala que, na verdade, tudo isso é boataria, tá? Que ele morreu de tiro mesmo e foi tiro. Tentaram envenenar, não deu certo, e aí deram tiro e morreu, ponto. Tá? De onde vem essas múltiplas versões, esses múltiplos ferimentos, ele jogou na água e não sei o que e tal, de onde vem isso? É porque esse príncipe, né, ele foi descoberto, soube-se que era ele o autor do crime, tá? E aí o czar, como era parente dele, né, tinha que puni-lo para não dar a imagem de que a Rússia era uma bagunça, de que lá alguém poderia cometer crime impunemente, mas não queria puni-lo com muito rigor. Tá? Não queria puni-lo com muito rigor porque era, né, um aparentado. Então o czar expulsa o príncipe lá, o assassino, do país. E aí ele vai para outros países, acho que ele acaba indo parar nos Estados Unidos algum tempo depois. E ele perde uma grande parte da riqueza, né, que havia ficado para trás na Rússia. Então ele publica essa história espetacular em livro, e toda vez que ele precisava de mais dinheiro, né, o tempo ia passando, o dinheiro que ele ganhou com a venda do livro ia acabando, ele, na verdade, modificava a sua própria versão da história, falava que, na verdade, tinha sido de outro jeito o crime para gerar mais notícia, para gerar mais bafafá e vender mais livro, né, para fazer uma atualização do livro e vender mais. Tá? Então, em 1916, Rasputin foi assassinado por um príncipe através de envenenamento, esfaqueamento, espancamento, enfim. Cada hora a versão falava de alguma coisa, e afogamento, sei lá o quê. Né? O que se tem de versão, e aí eu acabei esquecendo de completar o slide aqui, mas enfim,
O que se tem de versão oficial hoje dessa história, a mais aceita, é que foi tiro no meio da testa. Ponto final, acabou. Tá? Não tinha como o Rasputin se livrar disso. Inclusive, fala-se que o tiro teria sido dado por um agente militar inglês, tá? Que era amigo do príncipe, tá? Era uma espécie de espião inglês que era amigo do príncipe assassino, e que estava lá na Rússia para tentar, enfim, manipular a situação política da Rússia. Tá? A Inglaterra, nessa época, a gente está falando da época da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, nessa época, temia que a Rússia saísse da guerra caso o czar sofresse alguma tentativa de golpe. Então, esse agente militar, esse espião inglês, ele estava lá para matar o Rasputin, com isso tentar restaurar a credibilidade do czar, o czar ganhar um pouco mais de poder e fazer com que a Rússia permanecesse na guerra. Na verdade, o efeito foi reverso, porque como a punição dada ao assassino foi considerada branda, muita gente ficou contra o czar, pensando, então quer dizer que quando é parente dele, ele protege, ele dá puniçãozinha leve. Enfim, então a gente tem aqui essa figura super controversa do Rasputin e uma situação completamente confusa, caótica, de descredibilidade na corte russa. Um sujeito super peculiar, que era o Rasputin, tendo uma influência desproporcional, a população super insatisfeita, uma insatisfação cumulativa com a situação da Primeira Guerra, com a situação da Revolução Russa de 1905, que foi frustrada, enfim. Isso vai levar a gente até a Revolução de 17. Tá? Mas antes de chegar na Revolução de 17, eu ainda vou ter que te explicar as derrotas que a Rússia vai sofrer na Primeira Guerra Mundial e a saída da Rússia da Primeira Guerra. A gente fala disso daqui a pouco, na próxima aula. Por hoje é só, eu encerro aqui. Se tiver dúvidas, manda e lave muito bem suas mãos.